Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as minhas doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a criação de nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito do último documentário da plataforma Brasil Paralelo, From River to the Sea, ou seja, do rio até o mar, a respeito do conflito entre Israel e Palestina. Eu confesso que fiquei muito surpreendido com a qualidade do documentário. Ou seja, é um documentário muito bem construído do ponto de vista visual, do ponto de vista até mesmo da construção do roteiro. E eu fico um tanto surpreso com isso, no que diz respeito ao Brasil, propriamente dito, comentando sobre um assunto que não é necessariamente brasileiro, mas é um assunto internacional. E, no entanto, no meio do vídeo, quando eles tocam na questão dos palestinos, e em particular das vítimas do ataque israelense em Gaza, eu senti uma profunda frustração. E por que isso? Porque, de fato, o Brasil Paralelo abordou o aspecto judaico da trama, as tragédias, evidentemente, que envolvem os familiares que perderam seus parentes no atentado horroroso que houve no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou o território israelense. E, no entanto, faltou a outra parte da história. Ficou muito fragmentado e se deu a entender que os palestinos têm ressentimentos contra o Estado de Israel, não porque há uma história opressiva do Estado israelense contra os palestinos, que começa a partir de 1948, quando centenas de milhares de palestinos são expulsos de suas casas, na Guerra de Independência. E que no decorrer da história de Israel, há inúmeras violências e inúmeros abusos e inúmeras violações de direitos humanos contra os palestinos. Vejam que, quando eu falo isso, eu não estou justificando as arbitrariedades assassinas do Hamas. Muito pelo contrário. Eu acho que o que aconteceu no dia 7 de outubro é, do ponto de vista moral, algo injustificável, algo inaceitável. Porém, o Brasil Paralelo reduziu a ideia de que o problema dos palestinos serem tão radicais em certos aspectos é porque eles são tão somente islâmicos. E aqui nós temos um grande erro, porque nós sabemos que não é somente islâmicos que defendem a causa palestina, mas também cristãos. Esse é o primeiro ponto. Então, em nenhum momento se abordou o fato de que os palestinos sentem um profundo ressentimento porque, até o dado momento, eles estão numa situação de apátridas e numa situação que, embora eles ocupem um território, esse território não é independente. Esse território é basicamente um protetorado do Estado israelense, com inúmeras limitações, com inúmeras humilhações, com inúmeras restrições da liberdade de vir e etc. Então nós temos todo um histórico tenebroso de violências mútuas, mas que, no cômputo geral, Israel tira certa vantagem disso, inclusive ocupando através dos assentamentos e assim sucessivamente. Existem muitas denúncias graves contra o Estado de Israel no que diz respeito à tomada de casa de palestino. Um colono israelense chega lá com uma arma apontada para você e expulsa você de sua casa. E isso sem prejuízo de outras atitudes que o Estado de Israel tem com os palestinos. Então faltou abordar esse ponto. É como se o islâmico ou o cristão palestino fossem um bando de fanáticos que não aceitam o Estado de Israel, porque o Estado de Israel é um Estado laico, democrático, lindo e liberal, quando na prática a coisa não é bem assim. Se nós estudarmos com profundidade a história de Israel e Palestina, é uma história de violências mútuas, de ódios mútuos, e que também os radicais não são apenas islâmicos, você tem também radicais judeus. E hoje, mais do que nunca, nós temos uma política radical judaica. Uma política que, veja, eu não sou contra a reação do Estado de Israel com seus inimigos quando o Hamas faz aquele ataque absurdo ou o Hezbollah joga mísseis no norte de Israel.
É evidente que, pela lógica, nós podemos compreender perfeitamente a reação de Israel de atacar os seus inimigos. O que não é moralmente aceitável é que essa retaliação seja uma política de vingança. Porque morreram, sim, 1.200 civis israelenses. Os crimes foram realmente bárbaros e graves. No entanto, o número de mortes palestinas é uma coisa absurda. Muitos aventureiros dirão para nós aqui que os 40 mil mortos em Gaza são números fabricados pelo Hamas. Independentemente desses números, uma coisa é certa. Gaza está destruída. Foi pulverizada. 2 milhões de pessoas estão vivendo sob escombros. Eu penso que, embora o Hamas possa usar politicamente essas estatísticas para denunciar as atrocidades de Israel, coisa parecida, pelo que vemos nas cenas, nos vídeos, nos comentários, é que essa estatística talvez esteja próxima da verdade. Como também nós estamos vendo no sul do Líbano. Uma coisa é destruir o Hezbollah, outra coisa é atacar a população libanesa. E é o que nós estamos vendo hoje. Israel está bombardeando mesquita, está bombardeando igreja. Inclusive, em Gaza, havia uma igreja histórica, uma das igrejas mais antigas do mundo, que foi destruída por um foguete israelense, que, se não me falha a memória, matou 16 civis palestinos cristãos. Aí muitos ursos sábios vão usar aquela retórica de que, não, o Hamas usa escudos humanos e não sei o que, blá blá blá, ou coisa parecida. Mas pera lá. Esse pessoal fica dizendo que não, o israelense liga quando joga um míssil na tua casa. Olha, eu fico pensando com meu butoso o que significa isso. Porque, por exemplo, digamos, você está na sua casa ali, você está num bairro residencial e de repente tem um sujeito que é teu vizinho embaixo, assim, ao lado ou embaixo, que é um terrorista, que é um cara do Hamas. E o Hamas é um grupo político da faixa de Gaza. Aí, de repente, o governo israelense liga pra você assim de telefone: olha, sai aí da tua casa porque eu vou jogar um míssil na tua casa. Aí, quer dizer, como é que você vai tirar seus livros, como é que você vai tirar suas coisas quando um Estado diz que vai destruir a sua casa? E eu não sei até que ponto isso é lógico, porque se você está avisando alguém, você tem grande chance de destruir o prédio e não matar terrorista algum. Essa lógica israelense de jogar míssil em condomínio habitacional, porque, entre aspas, é escudo humano, e nós temos que entender uma coisa: Gaza é uma região que é menor do que Belém. Ou seja, há mais território em Belém do Pará, no meu município, do que em Gaza. E veja, Belém do Pará tem 1,5 milhão de habitantes. Gaza tem 2 milhões, num território muito, muito menor. Aí eu pergunto uma coisa para vocês: como é que um grupo desse não vai se esconder diante da multidão? Se as pessoas estão apertadas num território absurdamente pequeno e numa densidade demográfica absurda. E não deu outra. Nós estamos vendo uma crise humanitária de proporções catastróficas. 1 milhão de refugiados em Gaza. Ou seja, metade da população de Gaza não tem mais casa. Por causa dessa retórica de que, olha, é o seguinte, eu não vou te matar, tá? Mas eu vou derrubar tua casa inteira. É uma coisa assim que a gente fica pensando. E o que é pior, tem muito cara que defende o Estado de Israel achando que isso aí é algo elogiável. Não, é o seguinte, olha, eu não vou te matar, só vou destruir a tua casa. Isso se você conseguir sair, não? Você não morre, mas fica sem casa, tá? Fica sem casa. Não é muito estranho esse discurso? Eu confesso, eu já cheguei a acreditar nessa história de escudo humano. E eu até não duvido que o Hamas, que é um grupo criminoso, eu não duvido que eles façam isso. Agora, se você tem realmente preocupação com civis, você não vai derrubar um prédio para matar uma barata. A lógica israelense é você matar um inseto com uma bazuca. É isso que eu entendo. E isso sem prejuízo também do sul do Líbano. O sul do Líbano está sendo duramente atacado, né, e com a matança indiscriminada de civis. Vejam, eu não estou dizendo aqui que Gaza e o Líbano não pediram essa guerra.
Eu acho que eles pediram. Inclusive ao risco de colocar a sua própria população. Porém, nem por isso justifica uma matança indiscriminada. Da mesma forma que nós não podemos justificar o assassinato de 1.200 judeus por conta do Hamas, e neste aspecto eu acho que o Hamas tem que ser exterminado mesmo, e no entanto, não é por causa disso que você vai causar uma crise humanitária botando 1 milhão de pessoas na rua, ou em acampamentos de refugiados. Então existe uma desproporção, sim, porque se você prejudica a população de tal ordem, que já não é mais os terroristas do Hamas, então aqui nós temos uma política que transcende, que na verdade talvez o objetivo de Israel não seja necessariamente uma retaliação contra o Hamas, mas sim contra o povo palestino. Na verdade é uma política de vingança. É como se fosse assim, olha, vocês mataram 1.200 nossos, então vamos matar 10, 20 vezes mais. Essa é a lógica. Será que nós, por uma questão de razão política ou razão de Estado, devemos aceitar essa lógica de assassinato em massa? E olha que eu vejo certos elementos do meio evangélico que já criaram uma doutrina pseudo-teológica de supremacia judaica sobre a Palestina. É como se os judeus tivessem um status superior pelo fato de serem judeus. E que, se você não for desse padrão judaico, então você é considerado um cidadão de segunda classe. Por exemplo, no caso dos palestinos. E não somente palestinos muçulmanos, tá? Palestinos cristãos também. Então nós vemos aqui uma política de desumanização. E vejam que essa desumanização não provém somente do mundo muçulmano. É claro que um grupelho terrorista como Hamas, ou Hezbollah, ou a Irmandade Muçulmana, que seja, quando eles falam dos judeus, eles tentam desumanizar os judeus. Eles tentam amaldiçoar os judeus. Ah, o judeu é um canalha, o judeu é isso, é aquilo. Quando nós observamos os membros do Hamas fazendo aquelas atrocidades, é porque, de fato, eles foram treinados a crer que aquelas pessoas não são dignas de respeito. Essas pessoas têm que ser aniquiladas. E aniquiladas com crueldade. Esse pessoal tem que descarregar todo o ódio, toda a raiva naquelas pessoas. Por mais inocentes que elas sejam. Pelo simples fato de serem judias. Mas a mesma lógica também está no Estado de Israel. A gente vê somente um lado da história, e não o outro lado. Observem, por exemplo, que no caso do vídeo do Brasil Paralelo, praticamente não se abordou o caso dos assentamentos judaicos. Como esse processo é feito? Como esse processo é feito? É um processo em que um colono judeu entra na sua casa, aponta uma arma na sua cabeça e manda você embora. E diz que a casa não é mais sua, é da pessoa lá que toma na base da bala, na base do fuzil. Então tem muita gente em Gaza que perdeu a casa assim. E aí a política israelense fica naquela coisa do morde e assopra. Eles colocam os assentamentos, depois eles recuam, colocam de novo, aí radicalizam e assim sucessivamente. Então fica num círculo vicioso sem fim. Isso sem prejuízo que quando nós falamos da ocupação israelense em Gaza ou mesmo na Cisjordânia, sempre se idealiza o quê? Um guardinha do Estado de Israel lá, um soldado das forças de Israel lá, parado, só olhando ao relento. Não, existe toda uma política de restrição e toca de recolher dos palestinos. Infelizmente, isso não foi mostrado no vídeo Brasil Paralelo. O que foi mostrado simplesmente a mentalidade judaica. E muitos dos comentaristas judeus não se dão conta desse laivo de crueldade que há contra os palestinos. A começar pelo fato do desterro dos palestinos. Casas destruídas ou demolidas ou então ocupadas. Lugares que têm certo valor afetivo rompidos. Então, por exemplo, você tem um avô, um bisavô palestino, que de repente teve a sua casa tomada, teve seu cemitério demolido para colocar um conjunto habitacional judaico. Isso acontece. Então, o ódio dos palestinos pelos judeus, por mais irracional que seja, e por mais absurdo que nos pareça, e eu acho que em alguns aspectos tem realmente uma dimensão exacerbada, mas ela tem uma razão de ser. Se você é um cidadão palestino, seja ele cristão ou muçulmano, e através de um ataque israelense você perde seu filho está estraçalhado
debaixo dos escombros de um prédio, você com certeza não vai gostar desse país. Quando um colono judeu fanático chega para você e diz que você está abaixo da poeira da casa que vai ser tomada, e isso eu já vi. Tem documentário mostrando isso. Colono judeu tratando o palestino como se fosse um animal. Aí eu pergunto para você uma coisa. Você é um palestino que perdeu a sua terra, que foi humilhado, que teve sua família morta. Você acha que você não vai ser um radical? Você não vai ser um extremista? Você perde tudo. É isso que está acontecendo. Então eu penso que o Brasil Paralelo focou, evidentemente, no sofrimento das crianças palestinas, das famílias e etc. Mas ficou naquela coisa dizendo que, na verdade, essas pessoas estão sofrendo porque o Hamas usa esse povo como escudo humano. A coisa não é tão simples assim. 1 milhão de pessoas desabrigadas, refugiadas, não é mais escudo humano. É simplesmente a destruição de um país inteiro. Já que Gaza é um bairro de Belém, com 2 milhões de pessoas. Ou será que os israelenses não sabiam desses riscos? Claro que eles sabem. E isso sem prejuízo de como o Estado de Israel permitiu que seu território fosse atacado. Claro que, vamos partir dessa hipótese. Se o Estado de Israel permitiu ser atacado para causar guerra, o governo israelense tem uma responsabilidade criminosa com relação à morte dos seus próprios concidadãos. O que não significa que isente o Hamas e o Hezbollah dos ataques contra Israel. Eu chego à conclusão que, na verdade, todos esses povos queriam a guerra. Ou pelo menos as suas elites. Tanto a questão do Irã, que envolve, claro, é um agente que também coloca gasolina no fogo nessa história. Mas o equívoco do Brasil Paralelo, no meu entender, é ter visto somente um lado. E observem que a palavra terrorismo, que é bastante empregada contra os palestinos, se nós observarmos bem, ela tem um teor bastante político. Não que o Hamas não seja de fato um grupo terrorista. No meu entender, é. Mas também um Estado que explode conjuntos habitacionais inteiros e desabriga 1 milhão de pessoas, nós também não podemos dizer que está um pouco fora do terrorismo. É uma forma de terrorismo, só que é uma forma de terrorismo limpinha. Como também a guerra do Líbano. A guerra do Líbano tem aspectos que podem ser justificáveis no sentido da defesa de Israel ao seu norte, que estava sendo atacado pelo Hezbollah, e, no entanto, os excessos e os extremos ali já ultrapassam a ideia de uma mera retaliação para um ato de vingança mesmo e até de destruição e extermínio. Então, quer dizer, só os islâmicos é que parecem fanáticos? Ou então os árabes cristãos? Ou será que o fanatismo, na verdade, é de ambos os lados? Toda vez que eu me aprofundo nessa questão Israel-Palestina, eu percebo que o fanatismo é mútuo. Não existe moderação. Claro que acredito eu que o Estado de Israel pode ter tentado moderar certas situações. Existem pessoas moderadas em Israel. E acredito também que deva existir pessoas palestinas moderadas, embora elas não tenham muita voz, por conta dessa situação limite que já chegou entre os dois povos. Porém, não se abordou, dentro do lado judaico, as questões relacionadas aos radicais judeus, que atualmente monitoram a política israelense. Então deu-se a entender o seguinte: não, os palestinos, na verdade, é que não querem a paz. Não, aí que está o problema. Não é somente os palestinos que não querem a paz. Os judeus também não querem a paz. Ou pelo menos um determinado segmento judaico que se tornou influente em Israel. E que não tem pouca influência não. Tá aí o Netanyahu. Então ficou naquela ideia de que, na verdade, o palestino é um ressentido. Mas eu digo, quem não é nessa guerra? Eu também acho que o judeu é um povo extremamente ressentido. No fundo, é o venha a nós e vamos aniquilar o inimigo. É a mentalidade dos dois lados. A diferença é que Israel tem dois aspectos. Um favorável e um desfavorável. O aspecto favorável é que eles têm uma força militar imbatível. Nenhum país árabe é capaz de derrubá-los. Creio que nem mesmo o Irã. Eu acho que o Irã é muito mais blefe do que outra coisa.
E claro, o ponto negativo, que podemos dizer também que pode ser positivo, é que pelo menos Israel tem uma opinião pública, Israel tem toda uma pressão internacional, até porque faz parte dos países democráticos. Embora ser país democrático não significa que esteja no âmbito da santidade como muitas pessoas colocam por aí. Pelo contrário, a política internacional é inescrupulosa. E aqui eu volto na questão da palavra terrorismo. Se vocês observarem a política do Oriente Médio, todos os países acusam os inimigos de terroristas. Todos. O Irã acusa Israel de terrorismo, de financiar terrorismo. Israel acusa os árabes de terrorismo. A Síria do Bashar al-Assad acusa também Israel e os Estados Unidos de financiar terrorismo. A Arábia Saudita também acusa todo mundo. Todo mundo ali se acusa de terrorista. E eu vou dizer, todos eles financiam terrorismo. Em algum modo, em menor ou maior grau. Al-Qaeda, criação dos Estados Unidos. O próprio Hamas é uma criação israelense. Ou, pelo menos, quem alimentou o Hamas na faixa de Gaza foi o Estado israelense. Isso nos anos 80. Isso é muito bem documentado. E ninguém comenta sobre isso. Fica naquela coisa maniqueísta de que um lado é sempre bonzinho e o outro lado é sempre malzinho. E essa foi a falha do Brasil Paralelo. Deveria entrevistar o pessoal palestino que diz: por que nós odiamos o Israel? O que eles fizeram para que nós os odiemos? Veja, eu não estou dizendo que todos os ódios palestinos são justificáveis. Mas existe um histórico para que se chegue a isso. Porque a guerra de 1948, que os palestinos chamam de Al-Nakba, que é a catástrofe, seria o Shoah palestino. Né? Você tem o Shoah judaico, ou seja, o holocausto judaico, e você tem o Shoah palestino. Aí eu pergunto, será que não faltou observar também que dentro do radicalismo islâmico também tem o radicalismo judaico? E que certas políticas judaicas também não causaram uma certa dose de ressentimento? Olha, eu comecei a acompanhar certas TVs árabes, Al Jazeera e muitos outros, né? Inclusive a TV turca, tá? E eu fiquei muito surpreso porque existem certos pontos que eles denunciam que não são apresentados, por exemplo, dentro da versão judaica. É como se a questão dos assentamentos judaicos, a questão da tomada de territórios ali, fosse apenas uma coisa en passant. E não um elemento que realmente causa ódio, causa ressentimento, etc. O que não quer dizer, evidentemente, que justifique também as violências e os horrores dos momentos palestinos. Tá? Então, aqui nós temos uma situação muito nebulosa e muito menos maniqueia de dizer Israel só está se defendendo e os palestinos sempre são os mauzinhos, são os terroristas. E isso sem prejuízo do fato, por exemplo, de que no vídeo do Brasil Paralelo eles tocam muito na questão da chamada ameaça islâmica ao Ocidente. Que isso é um mote, inclusive, das direitas políticas da Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, que acabamos importando algo que realmente não convém à nossa cultura. Até porque nós temos muito árabe aí, e 10%, eu não sei se é verdade isso, mas eu já ouvi falar que 10% da nossa classe política é de origem sírio-libanesa. Tem uma porrada de sírio-libanês político no Brasil. Mas vamos lá. Então, essas simplificações é que realmente contaminam o vídeo. Por quê? Porque ele acaba se tornando tendencioso. Se ele se propõe a ser imparcial, então a imparcialidade tem que ser absoluta. Você tem aqueles pró-judeus, aqueles que defendem o Estado de Israel, aqueles que dizem que os palestinos são terroristas. Mas, por outro lado, você entrevista aqueles que são pró-palestinos. E que vão dizer, olha, política de assentamento judaico, tem a vovozinha muçulmana lá que pegou porrada de um soldado israelense, né? Ou então de um colono, o colono chegou lá com arma na mão, sai da casa e depois quando você vai reaver a sua casa ainda chama o exército para te expulsar de vez. É assim que acontece. Olha, eu fiquei muito impressionado com certas coisas que eu vi do outro lado que são feíssimas, são horrorosas. O Estado judeu também ele é muito escroto também. Ele é muito escroto. O que os palestinos sofreram, muitas coisas, também tem muita escrotice. Não estou dizendo que Israel não queria fazer concessões. Houve governos israelenses que queriam fazer certas concessões. E que também os palestinos perderam essa oportunidade. Então você vê que é um jogo de pesos e contrapesos ali, tão absurdo, e de sentimentos tão ressentidos, que no final das contas, quando se busca uma conciliação possível, parece que é um pretexto para um digladiar com o outro. É muito problemático o que nós estamos vendo ali. É muito problemático.
Então eu fico vendo que esse pessoal que fica torcendo, tem que acabar com o Hezbollah, com o Hamas, não sei o que. Beleza, eu não choro de amores pelo Hamas e pelo Hezbollah. Não mesmo. Mas o que ninguém se pergunta é o preço a ser pago por isso. Quantas crianças não vão ser mutiladas? Quantas crianças não vão morrer? Quantos velhos, quantas mulheres? Graças a Deus eu me libertei desses preconceitos para não cair num processo de desumanização. Como, aliás, eu vejo, apesar de eu não gostar do Islã, não gosto do Islã como religião. Não gosto. Não gosto mesmo. Mas eu não posso desumanizar a pessoa islâmica por isso. Porque eu já vi pessoas islâmicas e não me pareceram tão diferentes de muita gente por aí. E, inclusive, essa abordagem europeia de que o Islã vai dominar a Europa, entre outras coisas, isso se esbarra no fato de que as gerações islâmicas estão tendo também decréscimo de natalidade. É isso que é interessante, ninguém fala sobre isso. Existem dados que mostram o decréscimo populacional do Islã também. Países islâmicos com decréscimo de natalidade por conta da introdução de novos conceitos de controle de natalidade. E o Islã não tem nenhuma restrição quanto a isso que eu saiba. Eles não têm. Mesmo na França, mesmo em alguns países da Europa, os islâmicos estão se secularizando cada vez mais. Nos anos 80, eles podiam ter 4, 5 filhos. Mas o filho ou neto do islâmico que nasce a partir daí já tem 2, já tem 3, já começa a reduzir. Por quê? Porque ele se adapta a uma atmosfera social e econômica que te obriga a isso. É a mesma coisa que acontece no Brasil, é o que acontece no mundo. Quanto mais urbanizado, quanto mais capitalista e quanto mais cara a vida, os custos de vida, a tendência é a diminuição de filhos. E os islâmicos não são muito diferentes na Europa. Eu acho que o Islã pode causar confusão na Europa? Pode. Mas eles não serão maioria na Europa. Jamais. Nós temos 700 milhões de europeus. Quantos são os islâmicos na Europa? É muito pequeno a porcentagem. Pode ser que na França, ou na Alemanha, ou na Suécia, eles possam, como eu já falei aqui, pelo fato do problema da assimilação, causar problemas. Mas mesmo assim, eles continuam sendo minoria. E mais além, a gente tem uma visão errada de que todo islâmico é um fanático em potencial. Isso é um erro. Boa parte das pessoas que fogem para o mundo ocidental islâmicas, em geral, não querem briga, eles querem assimilação. E por que eles querem assimilação? Porque muitos desses islâmicos fogem da guerra, fogem da fome, fogem da miséria, fogem da perseguição política, da perseguição religiosa. Porque há minorias islâmicas que brigam com outras maiorias islâmicas. Existem rivalidade entre islâmicos. Então, essa coisa de colocar o Islã como um todo monolítico, que tem um projeto mundial de poder, isso se esbarra até mesmo nas relações geopolíticas do Oriente Médio. Tem uma coisa que o Brasil Paralelo toca, inclusive na lábia de alguns judeus, afirmando que o Islã quer dominar o mundo, ou coisa parecida. Só que existe um problema. Se isso fosse verídico, você não tinha Arábia Saudita, você não tinha inúmeros outros países do mundo árabe se aliando com Israel e Estados Unidos contra outros países muçulmanos. Como no caso, o Irã. O Irã é inimigo da Arábia Saudita. E detalhe, a Arábia Saudita é sunita e o Irã é xiita. Então, se dá uma dimensão, muitas vezes irreal, do poder do mundo muçulmano, quando na verdade não existe nenhum exército, não existe nada que enfrente o Estado de Israel. Não existe. Aqueles mísseis vagabundos de Gaza não conseguem fazer um estrago em qualquer cidade israelense. Eu não estou dizendo aqui que necessariamente eles não quisessem isso, tá? A sorte dos israelenses é que eles realmente têm um sistema de proteção, que é o domo de ferro lá, que impede que haja mortandade. Mas fora isto, embora esses grupos causem um impacto psicológico profundo, e por isso mesmo são terroristas nesse sentido, no entanto, não existe nenhum Estado árabe, não existe nenhuma política árabe que seja capaz de destruir o Estado de Israel. Muito pelo contrário. É bastante provável que alguns países árabes serão complacentes com o Estado de Israel. Essa que é a grande verdade. Como no caso da Arábia Saudita. A Arábia Saudita recebe armamento norte-americano.
Inclusive na guerra do Iêmen, provavelmente os israelenses, como também os Estados Unidos, estão apoiando para massacrar o quê? Se não me engano, os Houthis, que são aliados dos iranianos. Então, guerra por procuração também no Oriente Médio. Então, a política internacional é muito suja. E eu reitero, a palavra terrorismo depende de quem o emprega. Não que não haja terroristas. Por exemplo, o Bashar al-Assad, quando combatia as Nusra, combatia o Daesh, o ISIS, etc., ele estava combatendo terroristas de fato. Mas isso não quer dizer também que o governo dele não possa ter também laivos de terror. Como o próprio Irã também tem seus laivos de terror. Como propriamente Israel também tem seus laivos de terror. Tudo bem, pode não ser contra o povo judeu, mas contra os não-judeus com certeza. Então, eu fiquei frustrado neste aspecto, porque acabou sendo, de fato, uma tendência pró-israelense. Veja, eu não sou contra a abordagem do sofrimento das vítimas do Estado de Israel, né? Daquelas pessoas que perderam familiares. Por exemplo, existe inclusive uma brasileira que fez um depoimento lá, que ela ficou num bunker e os malucos lá do Hamas matando todo mundo indiscriminadamente. Sim, isso aí é uma coisa bizarra, tá? Mas faltou uma linha dentro do roteiro que pudesse abordar quem defende a causa palestina, sem cair no estereótipo do fanático, no estereótipo do terrorista. Porque, querendo ou não, com todos os defeitos, com todas as arbitrariedades que podemos encontrar em grupos como Hamas, ou até mesmo a OLP, a Organização de Libertação da Palestina, etc., os palestinos têm motivos para reivindicar certas coisas, como também para reclamar de certas coisas. E mesmo porque, quando falamos de terrorismo, o mais irônico da história é que os palestinos se utilizam de um método que foi usado pelos judeus antes da guerra de 1948, que é o terrorismo. O que não quer dizer que isso justifique. Eu tendo a dizer que existe uma ideologia nacionalista doida desses dois povos, ou seja, você tem a ideologia sionista radical, que vê o não-judeu como um merda, alguém que simplesmente é uma limitação, né, aos seus propósitos políticos, como também temos uma ideologia fanática palestina que acha que vale tudo. Por exemplo, quando esse pessoal fala do rio até o mar, a Palestina livre, o que eles propõem isso? Propõem o extermínio. Propõe o assassinato em massa. Em que, no caso, o que aconteceu no dia 7 de outubro foi apenas o quê? Um prelúdio. Mas também, por outro lado, aqueles judeus malucos lá da Grande Israel também pensam a mesma coisa. Vão jogar bomba, destruir um conjunto habitacional inteiro e vão esmagar mulher e criança. Eu digo, meu amigo, quando você fica torcendo tanto para Israel como para a Palestina, você deveria pensar primeiramente nas implicações reais da vida das pessoas comuns. Porque mesmo esse pessoal que fica defendendo Palestina livre não pensa nas famílias judias que perderam os seus entes queridos. Como também aquele israelense fanático, eu digo israelense entre aspas, né? Porque muitos não são, somos evangélicos malucos que viram, não, porque Deus ama Israel, porque Israel é linda e maravilhosa. Para, meu filho. Eu não sei nem por que Israel é um país abençoado. Eu não sei o que tem de bênção ser israelense, sinceramente. Desde o início desse país só tem guerra. Você não tem paz um minuto. Eu não acho que isso seja uma bênção, eu acho que isso é uma maldição. Você viver numa situação de conflito permanente. Isso é uma coisa assim. Imagina você, brasileiro, viver numa situação de conflito permanente. Você tá aqui, aí de repente começa a aparecer um bando de míssil na tua casa. Se você é judeu ou é palestino. Deve ser uma bela de uma merda. Quem fica falando isso realmente vive no mundo da bolha, tá? Então, meus amigos, para concluir, eu acho que o Brasil Paralelo queria se prontificar de um bom trabalho. Até certo ponto eles alcançaram, tá, um determinado paradigma quando ele aborda um ponto da questão, mas por outro lado ele deixou a desejar quando abordou o outro lado. Como se os palestinos fossem apenas uns maluquinhos de rodoviária. Não é assim. Então, essa foi a falha essencial desse documentário. Se é o documentário que se prontifica a ser imparcial, então que seja imparcial. Ou, pelo menos, ouça os dois lados.
veja os extremistas judeus de Israel, veja os colonos judaicos, o que eles pensam dos palestinos. Como também veja a história de cada palestino, por que eles têm raiva dos israelenses, né? O que aconteceu com a vida dessas famílias. Você vai ver inúmeras histórias. Olha, eu tinha uma casa, sei lá, em Haifa. Eu tinha uma casa, sei lá, perto da Cisjordânia. Aí chegou um colono judeu, apontou uma arma pra mim e eu tive que sair de casa. É assim que funciona o documentário. E neste ponto faltou. Então, meus amigos, um grande abraço.